Pronto, a senhora estava dizendo que a senhora recebeu o convite. Sim. E aí a senhora demorou a entrar no link, não? Não, no dia que eu recebi, no dia 13 de janeiro, eu já entrei. E já achei estranho, porque eu peguei o momento da pipoca e achei esquisito. Muito barulho, não entendi muita coisa. A irmã ficou uns dias sem me enviar, depois ela voltou a me enviar, eu continuei entrando, porque ela me falou que era uma coisa boa e tal, eu voltei a entrar, e com pouco tempo depois eu me tornei moderada pelo irmão Carlos Buch. O Carlos Buch é o seu moderador, né? Isso. A senhora Aquela disse, bênção do Senhor, ele é uma bênção de Deus, querido. a senhora disse que ele é uma bênção, né, irmã? O irmão Carlos Buch. Você sabe que ele está precisando de orações, né? O Carlos está com Alzheimer e Sim, tem orado muito. É um grande homem de Deus, esse rapaz. Uma é bênção. Nos ajuda muito aqui. Então, a senhora é moderada pelo Carlos, já tem 9 meses aqui. A senhora me disse que é baiana, de Vitória da Conquista, né? sim. Eu, na verdade, nasci em Itabuna, mas moro aqui em Conquista desde os 4 anos de idade. Então, eu sou conquistense de coração. Uhum. A senhora falou de uma frase quando a senhora tinha 5 anos de idade e que a senhora olhou para o céu e disse uma frase que a irmã da senhora disse que informa para a senhora que a senhora fez isso, né? Com 5 anos de idade, e a senhora disse ter uma sensibilidade, né, para ouvir o Espírito Santo. Já tem tempo na sua vida. Que frase foi essa que a senhora, quando 5 anos a senhora tinha, a senhora olhou para o céu e disse? Minha irmã relata que eu estava sentada na porta da frente da casa, né? Nós morávamos numa casa muito simples, e eu olhei para o céu e falei, isso à noite, Deus está no céu e o céu está em Deus. E isso, assim, sempre me emociona quando eu lembro que eu disse isso, né? Porque como Deus é capaz de infundir o Espírito Santo na mente, no coração inocente de uma criança, de impressionar. A senhora tinha 5 aninhos, né? 5 anos. Olhou para a vasta imensidão do universo, para as estrelas, e disse, Deus está... Perfeito, Deus. E a senhora percebeu Deus ali, né? Deus está no céu e o céu está em Deus. Uma criança de 5 anos, né? Isso é extraordinário, queridos. Sabe o que é isso, irmã Margarete? Deus colocou a digital dele na gente. É verdade. Deus colocou a digital dele na gente. Escute o que eu vou falar para você, irmão. O ser humano pode ser o pior da espécie humana. Ele tem necessidade de um Deus. É que todas as pessoas adoram algo. Mas é porque, não é porque essa pessoa quer adorar, é que ele foi criado para adorar, ele tem necessidade de adorar. E aí você escolhe a quem adorar, né? Então, quando a senhora olha, irmã, com 5 anos para o céu, numa imensa escuridão, e a senhora vê Deus lá, sabe o que é? É a digital de Deus na senhora. Você que está me assistindo, me ouvindo aqui agora, essa palavra assistir tem que sair da cabeça da gente, né? Você que está adorando conosco aqui neste culto, você tem em você a digital de Deus. Por isso você está aqui nessa manhã buscando. Você precisa adorar. Escolha adorar a Deus. Escolha Amém. adorar, né? A senhora me disse que tem... Como é que era o nome da mãezinha da senhora já é falecida, né? Lídia, Lídia. um nome bíblico É que verdade. a gente só descobriu depois. Quem foi Lídia para a senhora? A mãe foi meu maior exemplo de vida, de amor a Deus, de amor às pessoas, de resiliência, né? Uma pessoa muito, muito elástica, uma pessoa centrada em Deus, porque tudo que ela vivenciou e ser a pessoa que ela foi para poder nos sustentar enquanto família, só realmente uma pessoa firmada no Senhor. Gostei da palavra elástica. Eu nunca tinha ouvido essa expressão usada para alguém, né? Elástica. Como alguém me escreveu aqui, irmã Margarete, pastor, essa palavra agressiva para o Espírito Santo,
ela não seria inadequada. Não vejo o Espírito Santo sendo agressivo, né? É que a semântica, né, o significado das palavras, elas, elas sofrem, né? Mudanças, e elas podem ser aplicadas em vários sentidos, né? A palavra agressivo, no dicionário, diz assim, ó, que agride, envolve, revela agressão, ou que hostiliza ou provoca. Então, quando você pensa que o Espírito Santo pode provocar você, esse é o sentido da palavra, né? As palavras são bem legais, né? E pode envolver também, né? Pode envolver também. E a expressão agressão nem sempre tem a ver com violência, mas com impacto, né? Algo que me impactou, aquilo me agrediu de alguma maneira. Não quer dizer exatamente violência, de agressão física, mas algo que Sim, me impactou, né? Muito bem. Irmã, a senhora era da Igreja Católica, né? sim, E era uma católica praticante, né, irmã? muito. A senhora era líder de jovens. Como é que é? A senhora fundou um grupo de jovens católicos, é isso? Sim. Na minha adolescência, depois da segunda infância, eu me afastei, porque eu ia sempre quando era pequena com minha mãe. Aí, na adolescência, eu retornei à igreja e eu me envolvi muito, né? Me envolvi muito e acabei me tornando uma líder ali. E, junto com outros amigos, fundamos um movimento chamado JAPC, que é Jovens Andando para Cristo. E foi um momento assim muito bom e eu me dediquei, eu amava estar naquele meio, eu amava falar de Deus para os jovens, né? E isso foi me levando a outras decisões. Posso falar agora? A senhora gostava tanto desse ambiente que a senhora decidiu ser freira, é isso? Exatamente. A senhora foi Isso para o me convento mesmo. Como é que é o nome do lugar que a senhora foi mesmo? levou. O nome da congregação, na verdade, sim, eu experimentei três, né? Porque eu estava querendo encontrar a congregação que mais se adequasse a mim. Então, eu fui procurar auxílio de um padre muito meu amigo, e ele me orientou. Eu fui a uma determinada congregação, passei um período, mas percebi que não era o que eu queria. Eu trabalhava com escola. Fui a uma outra que também trabalhava com escola, mas também percebi que não era. E, por fim, encontrei uma, que é a congregação das Irmãs dos Pobres de Santa Catarina de Sena, que trabalham com escolas, com orfanatos, inclusive tem um orfanato em minha cidade. Então, foi com elas que eu me integrei e fiquei alguns anos ali nessa vivência, né, no objetivo de me tornar uma freira. Que legal, irmã. Uma freira, né? É uma decisão assim bem intensa, né? Que é uma dedicação 100% exclusiva para a obra, né? Tem Sim. que amar mesmo, né? Tem que amar mesmo. Que legal. Mas aí parece que a senhora gostou de alguém e aí não deu certo, né? Teve que sair de lá. Não deu certo porque eu morava num colégio em Maceió, muito conhecido, o Colégio de São José, e dois rapazes que trabalhavam na escola, eles tiveram interesse por mim, e um deles chamou a minha atenção, ele me revelou o interesse e isso mexeu comigo. Então eu decidi, falei, não tem como, se ele está mexendo comigo, eu não posso continuar aqui, porque eu não posso fazer duas coisas ao mesmo tempo, e não posso trair meus ideais, né? E nem trair ao meu Deus, porque assim eu vi, eu estava ali para servir a Deus, então eu não podia. Então eu decidi sair, né? E não dar Mas, irmã continuidade. Margarete, não dava para negociar, não? A senhora ficar lá e dar um jeitinho de curtir o primo também? Não tinha jeito, não? Não, não. Aí foi no período que eu vim embora para Vitória da Conquista, de Maceió, não tive nada com esse rapaz. É, foi um rebuliço, porque ninguém aceitava que eu tivesse que sair. Por que que eu tinha que sair se eu era tão dedicada? E aí, quando eu vim para a Conquista, ainda fiquei mais um tempo com elas, aí surgiu esse primo. Um primo que eu não conhecia, não é primo acho que de terceiro ou quarto grau, eu não conhecia, mas eu conheci e surgiu o interesse dele para mim, de mim para ele. Eu falei, pronto, agora é a cartada final, eu não tenho como dar continuidade, eu de fato vou sair. E como o senhor perguntou aí, não dava para fazer arranjos, né? Eu sempre tive muito isso em minha mente, eu acho que é herança da minha mãezinha querida,
de dedicar realmente, me dedicar integralmente àquilo com que eu me comprometi. Foi esse o exemplo que minha mãe me deu a vida inteira. Então, a senhora está ensinando para a gente que com essa decisão de não ser freira, não dá para fazer arranjo. Ou é o que Deus espera que a gente faça, e naquele momento, para a senhora, ou era ser freira, ou era constituir uma relação com uma outra pessoa. Então, essas duas coisas não coexistem. Luz e trevas, né? Sim. Água e fogo, não coexiste. Então, a senhora está me ensinando hoje que na fé, aquilo que o Senhor disse assim, ó, assim diz o Senhor, eu não posso negociar, não é isso? Sim, negociar. Princípio não se negocia, né? Sim. Aí foi um ribuliço, para a senhora sair de lá foi um negócio... Foi. Foi um chororô meu, delas, das irmãs, das meninas que ficavam comigo ali na formação, né? E foi muito difícil, mas eu não tinha como negligenciar, né? Na verdade, as meninas nem sabiam por que eu estava saindo, né? Eu preferi não revelar, até para não estar mexendo com a cabeça de alguma delas, né? Simplesmente falei que não tinha como continuar. Eu acho que por isso também essa incógnita ainda deixou-as mais angustiadas ainda. Eu estou aqui pensando nessas pessoas que estão nos vendo agora, irmã, se tem alguém transigindo com sua fé, né? Negociando para tentar ficar com Deus e, ao mesmo tempo, se dar bem no mundo, no sentido de que esse se dar bem no mundo está em contraposição ao que Deus quer. Aí o crente fica dando um jeitinho, né, irmã, para trafegar nos dois ambientes, amado. Não tem jeito. Não tem jeito. É 100% com o Senhor. Não tem como negociar. A irmã fez. Não vou ser freira porque eu estou interessado em uma pessoa. Essas coisas não coexistem. Sua fé não pode trafegar em dois ambientes opostos. Ou é um, ou é outro. Não existe, não existe meio. Né, irmã? É verdade, o muro já não pertence a Deus, né? Mas a senhora não se casou com esse primo, a vida seguiu, Não. e a senhora, em 1997, conheceu seu esposo. Como é que é o nome dele? Addison. Adson. E Sim. a senhora me disse que ele é uma bênção, né, irmã? Ele é uma bênção, pastor. Eu só queria relatar assim, que em novembro de 93 eu fiz uma oração e eu tinha o costume, eu tinha um caderninho onde eu anotava minhas orações. E eu fiz essa oração a Deus e pedi para ele um esposo. Falei, Senhor, eu quero que o Senhor coloque em minha vida um homem de Deus, porque eu não quero ficar namorando hoje, namoro outra manhã, mas eu quero uma pessoa para minha vida, para que venha do Senhor, para que eu possa me casar de verdade. E aí, em fevereiro, né, 3 meses depois, eu conheci meu esposo. E E eu lembro que a senhora me falou que a senhora não queria muito. Eu não quero sair, não quero conhecer esse moço, mas pintou uma seresta e, sim, assim, do nada vocês foram sozinhos para a seresta, né? estava tudo planejado para irmos em grupo e de repente sobrou só nós dois. Será por quê, né, irmã Margarete? Hein? Será porque Papai do Céu estava cuidando de atender a oração, né? É Aí, de verdade. repente, a senhora estava meio com frio, né? E aí ele perguntou gentilmente, Sim. você está com frio? Aí a senhora disse sim. Aí ele abraçou a senhora pela cintura e tem 24 anos esse abraço, né? Exatamente. Que legal. Um abraço no seu esposo, viu, querida? Obrigada. Ele já saiu para o trabalho, mas depois eu vou pedir ele para assistir. A senhora tem filhos? 2 filhos, O nome deles? Mateus e Davi. Mateus e Davi. Mateus e Davi. Um abraço para eles também, tá bom, irmã? Obrigada. Maravilha. A senhora continuou católica praticante e aconteceu um negócio interessante que eu queria compartilhar com os nossos amigos que estão aqui agora. Vocês tinham uma Bíblia em casa, né? Sim, Uma Bíblia. E a família decidiu estudar a Bíblia juntos. Conta pra sim. gente. Bem, nossa família tinha muitos conflitos, né, por conta dos problemas do meu pai e com bebidas, né, comportamento. E aí meus irmãos acabaram assim um pouco seguindo esse rumo dele. E tinha muita confusão, muita bebedeira, briga entre os irmãos, com meu pai, tudo. E aí a gente decidiu, na verdade, meu irmão mais novo, né, que é mais velho do que eu, porque eu sou a caçula, e minha irmã mais velha decidiram que íamos reunir a família
todos os sábados à tarde para a gente orar pela família e aproveitarmos para ler a palavra. E assim a gente começou. E nesse momento que a gente começou a ler a palavra, o Espírito Santo ele começou a nos revelar coisas através da palavra que a gente nunca tinha percebido. E aí a gente começou a entrar em um certo atrito com a nossa fé. Né? A gente começou a perceber algumas coisas em relação à idolatria, imagem de escultura, e a gente começou a se questionar. Só que, assim, em nenhum momento a gente foi afrontar a nossa fé. Né? A gente simplesmente falou, não, estamos entendendo coisas diferentes e a gente agora vai conversar com os nossos líderes e eles vão nos dar uma explicação que vai nos convencer e está tudo certo. E a gente foi realmente, buscamos, né, aqueles nossos líderes, os nossos padres queridos, que até hoje eu amo muito e tenho contato com eles, e com nossos irmãos católicos. E nós fomos procurá-los e o Espírito Santo moveu o coração deles de forma que eles foram completamente sinceros conosco. Eles disseram que realmente não era adequado as imagens de escultura e que aí a gente questionou, então por que não muda? Aí eles disseram assim, não, mas são tradições que a gente não pode estar quebrando, porque senão as pessoas vão acabar abandonando a fé e tal, e tal. E a gente entendeu, né, o ponto de vista deles, mas aí continuamos ainda. Aí que veio a questão do sábado. Quando chegou o sábado, a gente ficou mais de um ano, pastor, estudando o sábado, decidindo e saindo da decisão, decidindo e saindo da decisão. Porque um dia a gente achava que tinha que guardar, outro dia a gente achava que não tinha que guardar o sábado, que era mesmo domingo. Até que a gente decidiu realmente sobre o sábado e fomos conversar com eles também. E eles disseram para a gente com clareza que o dia de guarda era o sábado. Né? Que também o domingo era uma convenção da tradição católica e que o correto era o sábado. Né? Não foi sem resistência, né? Porque eu me lembro perfeitamente das palavras de um deles, que eu amo muito até hoje. Ele falou, vocês já estão com a mente tomada por isso. Aí a gente falou assim, mas não são homens que estão nos convencendo, é o próprio Deus, é a própria palavra. Né? E a gente nunca teve atrito, a gente nunca teve... ninguém ficou com raiva de ninguém, e eles entenderam a nossa decisão. Agora aí veio outra questão, importantíssima, que foi agora, onde é que está a verdade? Onde é que está, meu Deus, essa igreja que guarda os seus mandamentos, que não comete a idolatria, onde é que está isso? Então, a gente fez uma lista muito grande de todas as religiões que a gente sabia o nome e que existiam aqui em nossa cidade, e a gente começou a orar. Todas as semanas a gente orava no sábado, para ver qual era a igreja que a gente iria no domingo, até a gente encontrar aquela que realmente fosse que o Senhor nos apontar. E a gente foi orando e fomos a diversas denominações, as mais variadas. E sempre o Senhor fechando as portas e mostrando para a gente, não é aí, não é aí, não é aí. E aí, um dia a gente tomou uma decisão, porque a gente queria ir todo mundo junto. Aí, um dia a gente falou, não, vamos fazer o seguinte, então. Fui eu até que sugeri, eu falei, vamos fazer o seguinte, então. Cada um vai orar individualmente, e vamos pedir ao Senhor que Ele revele a cada um qual é a igreja que deve ficar, porque vai que nem é todo mundo no mesmo lugar. Né? O Senhor tem seus caminhos. E aí decidimos assim, e oramos. E pedimos ao Senhor. E Ele foi revelando a cada um de nós a igreja adventista de uma forma. Para uns Ele revelou em sonho, para outros Ele revelou através de uma outra pessoa, para outros Ele revelou através da própria palavra. E, por fim, todos nós nos tornamos adventistas. Eu achei, no comentário da senhora, nesta parte, muito interessante, a nobreza dos padres. Sim, Eles sim, foram sim, muito sinceros, né? Porque vocês sim. primeiro chegaram com a demanda das imagens, da adoração a imagens. E eles realmente vão convencionar que essa é uma tradição da igreja. Não está Sim, na Bíblia, a Bíblia não autoriza a adoração a imagens, não é? E eles são sim, muito claros, mas realmente é uma convenção da igreja, uma tradição da igreja. O sábado vem de novo à tona, e aí vocês vão lá questionar o seu líder religioso, e eles são muito honestos, né? Gostei demais disso. Não, o sábado realmente é bíblico. Nós guardamos o domingo por convenção da igreja,
A igreja Sim. entende que pela ressurreição de Cristo, tradicionalmente devemos guardar o domingo. Sim. Então, por isso, se guarda o domingo. E vocês entenderam eles também, e vocês foram buscar a verdade de vocês. Agora, uma outra coisa me chama muita atenção, irmã Margarete, sabe o quê? É que o agente, o professor de Bíblia de vocês, foi o próprio Espírito Santo, né? Porque O vocês se próprio. reúnem em família, em torno da palavra, orientados certamente por ele, irmã. Certamente Sim. orientado por ele. Que coisa extraordinária! O Espírito de Deus se movendo para salvar as vidas. Sim. Ele ama a sinceridade, ele ama a disponibilidade, irmã. Impressionante como ele gosta do ambiente das pessoas disponíveis. Ele vai lá na casa da senhora e é o professor de Bíblia de vocês. E aí Sim. vocês saem à procura e o Senhor mesmo que os levou à Bíblia orienta a família a respeito da decisão de vocês. Todos se tornam adventistas, a começar pela mamãe, que disse, eu não vou mudar Uhum. na minha igreja, eu não vou mudar. Ela começou assim, né? Foi, ela falava, eu nasci católica, eu vou morrer católica, eu não vou me batizar em outra igreja, não aceito. E ela foi a primeira a se batizar. Não é bonito isso, irmã? Eu acho legal isso, porque eu não estou discutindo aqui caráter, eu não estou discutindo aqui salvo ou perdido, né? Existem irmãos na Igreja Católica, você que é católico que está conosco, estão perdidos. E existem irmãos na Igreja Católica salvos em Cristo Jesus. Verdade, Tem verdade. pessoas aqui na Igreja Adventista que estão perdidas. E tem pessoas na Igreja Adventista salvas em Cristo Jesus. Só quem sabe é Deus, né? Mas É, esses dois grupos existem. E a gente não está discutindo salvação e perdição, né, irmã Margarete? A gente está sim, discutindo o que a Bíblia diz e o que a minha Bíblia ensina. E o que a minha igreja ensina. Se sim. o que a Bíblia ensina está diferente do que a minha igreja ensina, eu tenho que questionar. Ou minha igreja está certa e a Bíblia está errada, ou a Bíblia está certa e a minha igreja está errada. Eu preciso avaliar isso. Eu preciso escavar. Nós não podemos servir a homens, servir a Deus. E a palavra dele é a revelação, né, irmã? Uma É benção. verdade. Benção. Um abraço aos nossos irmãos católicos, esses abençoados, inclusive toda a base religiosa que a senhora tem da Igreja Católica, né, irmã? Sim, sim, eu conheci Jesus na Igreja Católica, né? Eu tinha comunhão com Deus na Igreja Católica. Eu comecei a anotar minhas orações e conversar com Deus. Eu não era de rezar, pastor, nem quando eu estava no convento. Eu nunca gostei de rezar. Tem um relatozinho que eu até fiz para o senhor, mas eu sei que a gente não pode se prolongar. Mas na hora do texto, eu não conseguia me concentrar. Porque eu só conseguia me concentrar se eu estivesse falando direto com Deus. E a reza não me trazia essa concentração. Não me convencia dessa comunicação, né? Não. Bom, a senhora se torna adventista, toda a família se batiza, e aí a senhora vem na caminhada cristã, são 18 anos de adventismo já, né? Sim. 18 anos. Fiz dia 6 de setembro, 18 anos. A senhora chegou recentemente a uma conclusão muito difícil para nós. A senhora disse, pastor, eu entendi que eu sou carnal. Sim. Como é que isso aconteceu, irmã Margarete? Bem, pastor, eu comecei a perceber que, primeiro que depois da sala, o Espírito Santo ele fez um rebuliço tão grande na minha vida, ele me desestruturou de tal forma que ele me mostrou que eu precisava entregar as rédeas da minha vida. E isso não é fácil, porque eu sempre tive muito controle. Eu sou a caçula da minha família, mas eu sempre fui líder na minha família. Eu sempre puxei todo mundo em determinadas coisas. Então, chegou um momento que eu percebi que eu fazia as coisas, que eu tinha toda essa força, mas que, apesar de fazer coisas para Deus, meu foco não estava em Deus, meu foco estava em mim mesma. E aí foi um momento que o Senhor Espírito Santo, ele me sacudiu, né? Ele me desestruturou. Teve uma semana, pastor, que eu falei, Jesus, eu vou enlouquecer, porque eu não consigo colocar mais nada no eixo. Jesus, eu não consigo, está tudo fora do eixo. Espírito Santo, me socorre, porque é o Senhor que está fazendo isso. Isso está me fazendo sofrer, eu estou perdendo o controle de tudo. Eu não estou conseguindo me organizar. Ele desorganizou minha mente, pastor. Ele foi profundo. E eu fiquei extremamente angustiada. E nessa desorganização, ele me fez ver
Porque eu me achava, pastor, uma pessoa muito católica, muito crente em Deus, mesmo quando católica. Eu me achava uma pessoa muito centrada em Deus, muito religiosa, muito fiel. O Espírito Santo mostrou que eu não era nada disso, que eu aparentava ser, né? Então, eu concluí mais ou menos assim, em uma frase, né? As pessoas me viam sendo, eu pensava que eu era. E o Espírito Santo me mostrou que eu não era, mas que eu posso vir a ser espiritual. Ele me mostrou que eu era carnal. Porque, como eu já vi com os relatos na sala, e o senhor já tocou também no assunto várias vezes, eu fazia as coisas muito bem feitas, pastor. Eu me dedicava muito, eu sempre tive destaque na igreja. Quando eu me tornei adventista, no primeiro ano, eu já me tornei tesoureira da igreja, já me tornei líder de escola sabatina. Eu já tive destaque pelo que eu sabia, pelas minhas capacidades, mas não era para Deus. Eu estava em evidência. E o Espírito Santo me mostrou isso, isso doeu demais, isso foi cruel comigo. Eu falei, Senhor, como o Senhor é cruel comigo? Mas como eu precisava dessa crueldade. Como isso é agressivo, né, irmã? Como isso é agressivo, foi muito agressivo, muito agressivo. Mas como eu precisava dessa agressão, pastor, como eu precisava desse impacto, para eu entender que eu não sou nada, mas que ele é tudo. A Ifigênia, ela coloca uma frase no status dela, não sei se foi no status que eu vi, que ela escreve assim, ó, eu era cega, agora eu vejo. Sim. Sim. Adriano, Adriano, a Ifigênia escreveu assim, ó, Adriano, você que está me vendo aí, ó, presta atenção, ela diz assim, eu era cego, agora eu vejo. Porque a senhora vê algo na senhora, irmã, que nem mesmo a senhora via. Sim. Completamente cega, pastor. Completamente cega. Dói, né, irmã? Doeu muito. Mas, assim, a sala me levou a fazer essa oração a Deus. Eu falei, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero a profundidade, eu quero mergulhar naquela água onde a gente só pode passar a nada. Mesmo que doa, pode rasgar. Quando eu percebi que o Espírito Santo estava querendo rasgar, eu falei, rasga, Espírito Santo. Eu sei que vai doer, eu sei que vai ser cruel, mas faça. Faça, porque eu não quero ficar na superfície, porque eu não quero ficar aqui nessa terra para perecer. E quais foram as mudanças que a senhora percebeu que, com esse reconhecimento de quem a senhora era e agora quem a senhora deveria realmente ser, Sim. sob a ótica e a lupa do Espírito Santo, não da senhora, quais as mudanças ocorreram? Uma coisa, eu botei algumas coisinhas aqui só para exemplificar essas mudanças, né? Um dia eu fui fazer um lanche e eu fui orar pelo lanche. E quando eu fui orar, o Espírito Santo falou: você vai orar por esse alimento? Eu não estava comendo nada impuro. Eu não ia comer nada impuro, pastor. Mas não era saudável. E aí eu ia orar novamente, Espírito Santo, você vai ter coragem de orar e pedir a bênção do Senhor para este alimento? Pastor, aquilo me desmontou. Eu falei, Jesus, eu não vou poder orar por isso, a não ser que eu decida comer algo mais saudável. Então, isso me tocou profundamente. Falei, Jesus, que o Senhor está transformando. Espírito Santo, o Senhor está fazendo a obra, está acontecendo. E toda vez que eu percebo que está acontecendo, eu me emociono com ele. Eu falo, está acontecendo, é muito bom, é muito ruim, mas é muito bom. É Como muito assim? ruim porque a carne reluta. Pastor Davi, agora a irmã Margarete me deixou. É ruim e é bom, irmã? Como é que é esse negócio? É ruim, é bom. É ruim porque, assim, você lutar contra si mesmo, pastor, contra a sua própria carne, não é fácil. Mas é bom mergulhar no Espírito e sentir que Deus está comandando a nossa vida, que a salvação para mim, tão miserável e pecadora, do jeito que eu sou, a salvação, Ele está agindo em mim. É quase inacreditável, por isso é bom. Irmã, a senhora descobriu a chave da reforma. A senhora descobriu a chave da reforma. Sim. Reavivamento
É receber o Espírito Santo e ativar as faculdades que estavam mortas. Elas são ativadas. E Sim, a senhora passa a perceber a voz do Espírito Santo na sua consciência claramente e através especialmente da palavra de Deus. Isso sim. que aconteceu com a senhora, irmã, é a verdadeira reforma de saúde. Amém, amém, amém. Ele perguntando: você vai comer isso? Você vai Você ter coragem de orar por isso? vai orar por isso? A senhora não ouviria se a senhora não tivesse dito assim: Espírito Santo, Senhor Jesus, Deus eterno, eu quero mergulhar em águas profundas onde só há nada, eu quero perder o controle. Então, controla aí. Aí, quando você vai comer, você vai. E se a senhora está realmente suscetível à voz, a senhora vai deixar de lado. Irmã Margarete, vai acontecer com tudo. Amém, Você vai amém. assistir isso daí? Não. Sim, já está acontecendo, já está acontecendo. Junto Você vai comigo, ouvir isso. junto comigo, não. Você vai ouvir isso, Nana, junto comigo não dá, amigão. Você sabe que a gente não partilha desses ambientes aí. É a reforma vem por isso, porque a palavra, seja ela na consciência ou a palavra escrita, ou ela Sim. enviada de alguém, ela toma proeminência, porque nós estamos a serviço dessa influência. Nós nos permitimos mergulhar mais profundo. Isso é reforma. E mais bonito, pastor, é que quando o senhor coloca assim que nós nos permitimos, não somos nós, é ele. Ele faz tudo, né, irmã? Ele faz tudo, é muito lindo, ele faz tudo. É porque Ele ele, trabalha muito. ele dá o desejo de você querer e ele te dá o poder para executar esse desejo que você permitiu que ele criasse no seu coração. É lindo, irmã. No final, a gente só recebe o benefício da salvação. Todo o prejuízo foi o nosso Deus que levou o Sim, pecado sobre si mesmo, né? Jesus sim, no nosso lugar. Que lindo isso, né, irmã? Compreender isso é muito legal. é muito bom. Pastor, ainda na sequência do que eu estou percebendo que ele tem feito, ele colocou em minha mente uma frase, o Espírito Santo. Nos momentos que eu estou assim, que eu sinto que a carne quer inflamar, né? Eu olho para ele e digo: o senhor está vendo, Espírito Santo? O senhor está vendo o que está acontecendo comigo? O senhor está vendo o que que eu quero fazer, Espírito Santo? Eu clamo ele, eu falo: Espírito Santo, o senhor está vendo o que eu quero fazer? O senhor está vendo minhas pretensões nisso aqui? O senhor está vendo em que eu estou pensando? Eu fico conversando com ele o tempo todo. Eu falo: meu Deus, o senhor ri de mim, porque eu converso tudo com o senhor o tempo inteiro e às vezes eu faço graça comigo mesma e falo: Deus deve estar rindo lá de mim. Mas ele me trouxe uma frase que ninguém sai perto de mim sem esperança. E isso remete ao amor que a gente aprende aqui na sala, né? Porque a gente amando, a gente traz esperança para a vida do outro. Seja através de uma palavra amiga, seja através de uma oração que a gente manda um áudio, seja através de uma ajuda a alguém que está precisando, em qualquer sentido, né? Como aquela comunidade do amor que a gente viu ontem, né? Então, ninguém pode sair de perto de quem tem Jesus sem esperança. E ele disse isso para mim: ninguém pode sair de perto de você sem esperança. Não negue o seu amor para as pessoas, não negue. Isso é tão original, irmã. É tão original. O Espírito Santo ama salvar pessoas, né? E ele diz para a senhora assim, ó, tá mergulhando em águas profundas, dona Margarete? Sim, senhor. Então, ninguém vai sair de perto de você sem me conhecer. Extraordinário isso, né? É tão essencial isso. É tão essencial isso. Porque ele descentraliza, né? Ele tira a gente da gente mesmo e nos oferece Sim, às pessoas. Ele me arranca de mim mesmo para me oferecer para as outras pessoas. sim, É uma replicação. Cristo disse assim, né? Aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não é digno do meu reino. Jesus disse isso. Então, quando o Espírito Santo ele entra e faz toda essa organização, porque estava bagunçado antes, ele está organizando agora, ele também te verdade. oferece como carne e sangue, irmã. Ele também te oferece como carne e sangue. É extraordinário isso, né? A senhora mandou um áudio de oração para uma pessoa e depois teve que pedir perdão para essa pessoa. Vamos dar aqui e a gente passa para a parte final do testemunho. Sim. Foi solicitado na sala, né, que a gente enviasse áudio de oração, que a gente revelasse o nosso amor por alguém, e especificamente com áudio de oração por essa pessoa. E eu mandei para uma pessoa,
muito próxima a mim, esse áudio de oração, pedindo ao Senhor por ela e tal. Fiz uma oração muito, muito pertinente e a pessoa ficou muito feliz. Mas logo depois eu tive um atrito com a pessoa, eu julguei a pessoa e na verdade, eu tive uma conversa com a pessoa e eu fui muito grosseira com ela, né, em determinado aspecto que eu não concordo que ela da vida dela, só que eu falei, meu Deus, o Espírito Santo ficou, vem cá, como é que é isso aí? Você mandou aquele áudio de oração para essa pessoa, você mostrou para a pessoa que você está vivendo uma nova vida ao meu lado, e de repente você faz isso, você jogou por terra tudo aquilo que você fez naquele áudio, e que tocou, moveu tanto o coração daquela pessoa. E o Espírito Santo falou assim, agora você vai pedir perdão para a pessoa. E aí agora eu relutei, pastor, eu relutei muito, eu me debati. É como o Paulo falou, eu estava ali recalcitrando contra o aguilhão, mas ele queria penetrar minha carne de qualquer forma, e o Espírito Santo vai, você vai, meu Deus, eu não vou ter, Senhor, eu não tenho condição, Senhor, não posso, ele vai, você vai pedir perdão. E aí eu pedi perdão à pessoa, né? A pessoa de bom grado falou que não tinha ficado chateado, e houve paz, né? A paz se estabeleceu. A senhora ouviu o comando, né? Eu ouvi o comando. É difícil a gente obedecer, porque no momento que o comando vem, a carne se inflama logo e fala, não, isso aí já é demais também, mas o Espírito Santo, ele insiste. Quando a Águas, gente começa a mergulhar, águas profundas, irmã. Águas profundas. Deus seja louvado, viu, irmã? amém, amém, amém. Eu permiti que ele produza esse desejo de serviço na senhora, né? Que é ele que produz isso. É verdade. Agora, para a gente fechar aqui, para os irmãos olharem e dizer assim, quer dizer que agora é tudo isso aí, vai ser sempre assim, não vai... A senhora sofreu um golpe duro nessa busca, né? Que Sim, foi uma atitude que seu filho tomou. Fala para a sim. gente. Quando eu comecei a me envolver, de fato, na sala, assim, logo na primeira, segunda semana, eu comecei a perceber que o Espírito Santo ele ia mover as peças, como o Senhor sempre fala, né? Eu falei, ele vai mover. E eu falei, Senhor, eu estou à disposição, pode mover do jeito que o Senhor achar. E eu falei, eu sei que vai haver sofrimento, porque na causa do Senhor ninguém entra sem carregar a cruz, né? E aí, eu não sabia que ia ser dessa forma, mas poucos dias depois que eu comecei na sala, meu filho mais novo me chamou para conversar. E ele me disse que não cria mais como eu creio, como nós cremos, né? Ele nasceu na igreja, mas que ele não tinha a mesma fé que eu mais e que não fazia mais sentido para ele a igreja, e até algumas coisas relativas a Deus não faziam mais sentido. Então isso me derrubou, pastor. Isso me jogou no chão, eu fiquei arrasada. Eu falei, Espírito Santo, eu sabia que o inimigo ia se levantar, mas eu não sabia que o golpe seria tão profundo. Porque ele era um menino extremamente envolvido com tudo na igreja quando mais novo. Na adolescência tem aquela fasezinha realmente que eles ficam um pouco mais, né, arredios, mas eu jamais imaginei ouvir isso do meu filho. Ele não tinha mais a mesma fé que eu, que ele não acreditava mais nos princípios nos quais ele foi criado. Isso me chocou profundamente, me deixou arrasada, mas eu falei, olha, eu conversei com ele, eu falei, olha, meu filho, tudo que você está me dizendo está ferindo profundamente meu coração. Eu chorei muito, muito um dia diante dele e falei que estava me ferindo, mas que era uma fase que ia passar. E que um dia ele ia me dizer, mãe, tudo passou e eu estou de volta. Porque ele foi gerado para Deus. Antes mesmo de ser gerado, eu orava para que o Senhor se me desse a graça de conceber que eu queria filho varão. Eu sempre quis ter filhos homens. E Deus me ouviu. E que seriam dedicados ao Senhor. Eu falei, meu filho, e eu falei isso para ele, eu fiz essa oração e eu sei que Deus me ouviu, meu filho, quando ele me trouxe você, quando ele te trouxe um homem como eu havia pedido, ele vai cumprir o restante da promessa. Ele ainda está fora, seu filho. Ainda está. Então, a cena que nós estamos Mas descrevendo. assim, pastor, eu continuo comprando a lição dele toda. A lição dele continua insistindo. Ele não aceita, ele não quer, mas tá aqui, todo trimestre está aqui a lição. O convite precisa ser feito, né? Então, a cena, para a gente descrever para a Priscila, descrever essa cena para Suzana Alves, né, Suzana?
Descrever ele para o Dorival, que está segurando a cabeça com a mãozinha dele, dizendo, meu Deus do céu, isso vai acontecer comigo também? É assim, irmãos, ó. A cena é essa. A irmã descendo em águas profundas e o filho deixando a fé. A irmã descendo para águas profundas e o filho soltando a mão dela e deixando a fé. Quando você decidir de fato mergulhar em águas profundas e perder o controle, se prepara, meu amigo. Se prepara. Os contragolpes virão. As dificuldades, elas virão, queridos. Nós estamos em uma batalha. Ou você acha que o inimigo vai perder a nossa vida e vai ficar lá olhando de camarote? Ele vai tentar a todo custo que você desista da sua mais importante decisão, que é perder o controle da sua vida. Então, pastor do céu, eu estou mergulhando aqui, tá tudo de cabeça para baixo. O Senhor vai organizar tudo. O Senhor vai organizar tudo. Tenha paciência. Só fica aí no lugar, só não desiste. O Senhor vai organizar tudo de novo. É porque é uma guerra, irmão. Não esqueça disso. É uma guerra. É hora de sangrar mesmo. É hora de passar pela turbulência. É hora de passar pela dificuldade. Depois a coroa da glória vem. Depois, Sâmia, o galardão vem. Depois as dores serão substituídas por risos de alegria, porque estaremos diretamente diante da glória do próprio Deus. Então espera só, viu, Laodiceia? Vai acontecer, filhinha. Vai acontecer. Vamos aprender a sofrer, viu, Lindeberg? Vai dar certo, varão. Vai dar certo. Entra, Nilda. Entra em águas profundas. Não evita. Se tiver dando problema, ora. E entrega na mão do Senhor. Ele está aí para sustentar a gente. Mas não desiste. Vai cada vez mais profundo. Vai cada vez mais profundo. E você cada vez mais vai ser orientada pelo Senhor. Agora lembra, alguns que foram profundos, o Senhor indicou o caminho da própria morte. Significa que nós vamos passar por tribulações. Mas o nosso Deus vai devolver alegria plena para nós, né? O Senhor vai cuidar de você. Hoje a senhora ora pelo retorno do seu filho, né, irmã Margarete? Todos os dias, pastor, todos os dias. E a senhora quer desistir dessas águas profundas? Não, não, até porque eu não tenho mais como desistir. Eu vou te falar aqui uma frase, uma coisa que eu anotei aqui para falar, porque no finalzinho do meu testemunho eu vou dizer isso. O Espírito Santo, pastor, ele está me cercando por todos os lados. Ele é insaciável. Pastor, é incrível como todo lugar que eu vou, alguém toca no Espírito Santo. Eu vou para a igreja, as pregações, elas todas estão sendo voltadas para esse foco. E eu tenho aproveitado essas oportunidades. Inclusive, semana retrasada, eu fui lá na minha igreja, um irmão foi pregar. Veja o agir do Espírito, como ele está cercando a gente por todos os lados. A não ser que a gente, de fato, desista e não queira mais. Mas, por ele, o trabalho vai continuar. Eu fui para a igreja e aí um irmão chegou para pregar, eu perguntei o nome dele, e aí fui lá, né? Passei a lição e a gente chamou para pregar. Ele foi pregar. Quando ele pregou sobre o Espírito Santo, sobre a importância da gente se aprofundar no Espírito. Falei, esse irmão é da sala 57, eu tenho certeza absoluta. Quando concluiu a pregação, eu fui conversar com ele, perguntei se ele conhecia a sala 57. Ele, não, irmã, nunca ouvi falar. Falei, pois o senhor me dê seu número, porque o senhor é da sala 57 sem saber ainda. Eu vou te passar o link. E eu comecei a passar o link para esse irmão. Agora, imagine o Senhor, que quando foi mais tarde, eu mandei, né, um oi para ele salvar, e ele me falou, irmã, eu não pregaria na igreja sua hoje. Houve uma confusão, eu ia para uma outra igreja e confundi, fui para a sua igreja. Falei, não confundiu, não houve confusão, não. O Senhor moveu as peças, o senhor tinha que estar no Jurema hoje. Entre na sala 57, o senhor vai entender o que eu estou falando.
E eu estou mandando esse link para ele todos os dias. E ele olha o link, eu creio que ele esteja tentando. O nome dele é irmão Washington, né? Um abençoado do Senhor, um homem cheio do Espírito Santo, que quando mergulhar aqui não vai sair nunca mais. Então, o Espírito Santo está cercando. Ontem, o pregador da Semana de Lenço falou do Espírito Santo, da necessidade que a gente tem do Espírito Santo. É um jovenzinho teologando, tem 28 anos. Ele falou que não. Eu perguntei se ele já participava da sala. Ele falou assim: não, eu não conheço a sala. Eu falei: você precisa conhecer, vou te mandar o link. Ele falou assim: se eu não estou enganada, meus pais estão participando. Eu falei: pronto, pegue o link com eles. Você precisa entrar. Mas o Espírito Santo está movendo. O Irmã Espírito Santo. Margarete, essa igreja é de Deus. É a menina dos olhos de Deus. Frágil, defeituosa, como possa parecer, esta igreja é a menina dos olhos de Deus. Ele prometeu que ele vai, desculpe, que ele vai provocar um rebuliço aqui dentro. Sim. Ele vai sacudir toda a estrutura. Menina dos olhos de Deus. Esse mover do Espírito está em muitos lugares. É Deus se movendo no tempo, como ele prometeu. E Edneuza? Edneuza, as promessas do Senhor se cumprem, filha. Se está difícil, marcha, irmã. Está difícil, caminha, não para, não. Nós vamos orar agora, viu, irmã Margarete? Sim. Terminar nosso momento, eu quero agradecer a senhora, viu? Pela Eu que disponibilidade. agradeço, pastor. Esqueci de falar do pastor Ivo, meu querido. Amo você, pastor Ivo. Você é uma bênção de Deus. A sua presença me deixa A mais irmã perto. Margarete ama a sua risada, pastor Ivo. É uma benção. Uma delícia, né, irmã? Uma benção. Eu tenho 4 coisas para dizer para a senhora amada. Eu te amo, viu, irmã? Eu preciso da Também te amo, pastor Wagner. Amo todos vocês da sala. A senhora é a parte visível de Deus. Vocês são a parte visível de Deus para mim. Mais em Deus porque a senhora existe, viu, amada? Creio muito mais em Deus porque cada um de vocês existem, porque a irmã Ana existe. Ontem foi tão bom ver a vozinha dela ao fundo do telefone, enquanto nós conversávamos. Foi Uhum. muito bom, eu a amo. Diga para Irmã, ela. continue descendo nas águas profundas, porque a senhora poderá trazer como resultado o filho da senhora de volta. Amém. Mas se porventura ele não voltar, e pode acontecer, essas mesmas águas curarão a senhora. Amém. Eu creio. Essas mesmas águas curarão a senhora. Amém. Vamos orar então, queridos? Vamos lá. Vamos fazer oração e pedir ao Senhor que nos acompanhe no restante desse dia, tá bom?